bonito, mano. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes do YouTube. Deus te abençoe. Prepara o teu coração para esta noite. Amém? Amém? Aleluia. Bom estarmos aqui, irmãos. Nessa noite, ali está chovendo, está ventando. Algumas pessoas, por cautela, não vieram. Mas eu quero falar para você que veio. Deus tem um milagre para você nessa noite. Amém? Amém? Então eu quero falar para você que eu quero colocar nessa noite o tema dessa palavra. Essa palavra Deus tem me abençoado nesses últimos dias. É o poder da humilhação. O poder da humilhação. Mas pastor, humilhação tem poder? Nós vamos ver nesta noite o que para que Deus trouxe você nesse lugar. Amém? Eu estava olhando assim na Bíblia, eu estava me lembrando dos homens de Deus que passaram por humilhações. Davi, José, Neemias, Elias, Josué, Moisés. Eu quero nessa noite falar, irmãos, que você saiba que a humilhação faz parte de um processo de Deus para o teu crescimento. Amém? A humilhação faz parte de um processo de Deus para o seu crescimento. Então, prepara. Obrigado. Esse é meu neto, para quem não sabe. É o Davi. Amém. E eu estava me lembrando também, quando eu estava preparando essa palavra, Deus me levou a Esther, não a minha netinha, mas a rainha Esther. A Esther era uma criada, era uma órfã de pai e mãe, exilada. A tua terra foi atingida pelos inimigos, queimaram a cidade, mataram muitos, levaram cativas outras. Esther era uma delas, estava ali numa ruazinha, num bequinho, e aí Deus olha para Esther e faz daquela menininha, daquela criança, ali humilhada pela perda da família, pela perda da sua terra. A Esther, ela foi olhada por Deus e ela se tornou uma grande rainha. Amém? Queridos, eu não estou preocupado com o número, não. Eu quero louvar Deus pela tua vida aqui. Deus trouxe aqui para você ouvir uma palavra que vai mudar a história da tua vida nessa noite. Amém. Quantos recebem isso? Amém? Então, nós vamos ler Gênesis capítulo 16 e nós vamos falar sobre a história de Sarai, né? E Abraão. Vamos botar Abraão e Sara. Vamos falar Sarai porque ela também foi mudado o nome dela. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 16, o primeiro versículo, a Bíblia fala assim. Eu só quero lembrar você, irmãos, eu sempre falo isso, que a maioria das minhas palavras eu preparo também com a Bíblia do meu falecido pai, uma Bíblia antiga que tem uma versão muito original e muito assim, eu gosto muito. Mas olha só o que diz o versículo 1. Ora, Sara, eu vou ler Sara, tá? Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu aos conselhos de Sara. Amém. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos aqui nesta noite para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então,
Deixa eu falar o que diz o versículo 2 na outra Bíblia, na Bíblia original. Fala o seguinte: então Sara olhou para Agar e falou para Abraão: vou usar essa escrava para gerar para mim. Eu gostei muito dessa palavra, irmãos, gerar para mim, porque você que tem acompanhado o ano 2023 dessa igreja, essa igreja já está levantando assim, como furacão. Nova igreja, pessoas novas, teve aí o embarque, né? Quantos vieram no embarque? Deixa eu dar uma paradinha para falar sobre o embarque. Consertar alguma coisa que me cobraram lá fora. Não fui eu que botei a irmã Maria de castigo. Foi meu irmão, o pastor Dário. O povo não ouviu, ela foi pastor. Foi o único ano que eu pedi o meu irmão para comandar o retiro. Alguém estava nesse retiro? Estava, pastor Adécio? Não? Estava, não? Então, eu não estava, não. Ela falou? Mas alguém falou assim: pastor, você é mau, hein? Botou de castigo a irmã Maria. Mas não fui eu, não. Jamais eu faria isso. Então, só para consertar. Amém. Tá bom. Então, olha só. Primeira palavra profética nesta noite para você é esta: esse ano você vai gerar para Deus. Fala para o teu irmão: meu irmão, esse ano você vai gerar para Deus. Você vai entender mais porque também o texto do poder da humilhação, como eu falei, a humilhação, ela faz parte de um propósito e de um processo de Deus para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. E, como eu disse, a maioria dos profetas, dos líderes, dos reis, dos governadores, eles passaram por esse momento de humilhação. E aí nós vemos essa terceira personagem dessa história, que foi Agar. Nós falamos muito em Abraão, eu vi várias palavras sobre Abraão, sobre Sara, e o que eu podia assim falar um pouco sobre Abraão nesta noite é que Abraão, ele, por causa do amor e o coração que ele tinha por Ló, ele deixou de obedecer um pouco a Deus, quando Deus manda ele sair da terra, da parentela, da casa dos seus pais, e para uma terra que ele mostraria. Ló, ele olhou para Ló, olhou para o seu sobrinho e teve compaixão dele. A Bíblia diz: e partiu Abraão e levou Ló. E se você olhar na Bíblia, irmãos, depois que Ló se separou dele, depois que eles resolveram não caminhar mais junto, a Bíblia diz que Deus prometeu a terra para Abraão e Deus prometeu o filho. Então, Deus começou a cumprir promessas depois da obediência de Abraão. Só abrindo esse parênteses para falar para você nessa noite, se você quer ver Deus cumprir promessas na tua vida, obedeça. A obediência é um grande segredo para uma grande vitória, mas não é aí que eu vou entrar. Eu quero falar sobre a humilhação. E a Bíblia diz que Abraão anuiu os conselhos de Sara, ele concordou com os conselhos de Sara, e aí ele concebeu a Agar, né? Teve um relacionamento com a Agar, e ela ficou grávida, né? E aí começou aí a briga, porque Agar, ela começou a ser humilhada. Embora Sara havia pedido a Abraão esse relacionamento para não gerar outros conflitos, Agar, ela começou a ser humilhada. A Bíblia diz aqui, olha, que no versículo, ela possuiu, ela concebeu, vendo ela e havia concebido, foi essa senhora por ela desprezada.
O que acontece, queridos, é que, mesmo tendo consentimento, ou conhecimento, ou autorização, a Sara começou a sentir ciúme de Agar. E Agar fugiu, foi embora. Pegou tudo dela, que não tinha nada. E eu quero também, irmãos, falar para você o seguinte: Agar era uma escrava. A escrava não tinha direitos, não tinha salário, não tinha voz, era uma escrava, ficava lá. Eu vi alguns filmes do passado, algumas escravas e escravos do passado, ele muitas vezes era usado como troco. Você comprava uma terra, aí o dono da terra diz: olha, faz o seguinte, leva essa terra, o vendedor, e leva 2 ou 3 escravos também. Escravo não era nada. Mas olha só, irmãos, uma pessoa que não era nada, uma pessoa que não tinha voz, uma pessoa que não tinha direitos, que não tinha salário, era apenas uma escrava, alguém olha para ela. Eu quero falar para você, irmãos, que essa noite Deus vai olhar para você de uma forma diferente. Talvez você tenha entrado aqui, talvez você esteja assim ainda com uma consequência de um passado, você que foi talvez rejeitada, humilhada ou violentada, talvez não seja uma violência sexual, mas um outro tipo de violência, e você ainda guarda coisas de um passado. Deus vai consertar nessa noite. Amém? Deus vai mudar essa história nessa noite. Mas o interessante é você saber que uma pessoa escondida lá no fundo, alguém olha para ela. Não só olha, mas diz: olha, Agar vai gerar para mim. Olha para o teu irmão e fala assim para o irmão: meu irmão, você vai gerar para Deus. Irmãos, esse ano, a igreja, ela vai gerar. Eu quero falar dessa geração de filhos, de frutos. Deus vai mudar o coração das pessoas, porque, como disse o Mário um dia aqui, não vai ter lugar para pessoas que não queiram gerar. Eu comecei a entender, irmãos, essa caminhada da fuga de Agar. Agar, ela foge, talvez com alguma ostentação, porque ela estava dentro do ventre dela, o filho de Abraão. Mas o filho não era dela. Lá você fazia assim, você não podia gerar, alguém gerava, mas o filho não era de quem gerou. E o filho era de Sara. Eu creio que talvez alguns corações sempre acham, eu sempre às vezes falo assim, né? Tem pessoas que são muito ostentosas, né? Eu me lembro de um líder espiritual, né? Foi meu líder no passado. Ele falava assim, ó: os meus pastores, a minha igreja. Eu quero falar para você, queridos, nessa noite, que Sara, ela não gerou naquele tempo, depois ela gerou, mas Agar estava gerando alguma coisa que não era dela. Aonde que eu quero chegar, amados, é que nesta noite você vai entender, a unção que Deus te deu não é tua, o ministério que você tem não é teu. Querido, eu sou pastor aqui há mais de 30 anos, nunca tive igreja, a igreja nunca foi minha, a igreja não é do pastor Renato, não é do pastor Assis, não é do pastor, a igreja é do Senhor de Deus, amém? Você tem um ministério, aquela menina ali, eu vi ela cantar, a sobrinha da Enia, ela cantou aqui, a Mirela canta aqui, a Ana Paula canta aqui, mas esse dom não é teu, é Deus, de Deus. Eu quero nessa noite falar, irmãos, que o que você vai gerar não é teu, você vai gerar filhos para Deus,
você vai gerar algo para Deus. Amém? E nós precisamos entender, irmãos, que a primeira atitude de Sara foi revolta, porque ela foi humilhada. Mas essa humilhação, irmãos, não é humildade, não é a humilhação que você faz para Deus, é um processo. Talvez você já tenha sido humilhado pelo seu trabalho, não sei, mas talvez você tenha sido humilhado pelo teu vizinho, talvez você tenha sido humilhado pela tua sogra, pelo teu sogro, pelo teu cunhado, pelo teu pastor, pelo teu bispo. Mas o primeiro recado que eu quero dar nessa noite, irmãos, não se apresse em tomar decisões por causa de uma humilhação. Porque 90% das humilhações, irmãos, é para o crescimento do crente. É para você criar raízes no lugar que você está. Estão entendendo isso, irmãos? Se você se aborrece aqui, porque o pastor falou, porque a irmã falou, você nunca vai criar raízes no lugar. E essa noite eu quero falar para você que Deus vai fazer da tua humilhação, irmãos, uma manifestação da glória dele. Deus vai fazer daquilo que você passou. O Espírito Santo me falou, quando eu entrei aqui, eu falei, puxa, o vento chegou nessa hora, a chuva, mas Deus falou, a pessoa nesse lugar, que tem um passado de humilhação, que não entendeu, que esse passado e essa humilhação é que vai fazer parte de uma mudança nesse ano. Porque esse ano, irmãos, vai ser um ano da maior expressão da glória de Deus nesse lugar. E você precisa gerar. Mas para você gerar, precisa de entender que o tempo da humilhação faz parte de um tempo de mudança. Um tempo de consentimento de que é Deus que está, de concordância, que é Deus que está fazendo isso. Então, a Agar, ela fugiu, foi embora, talvez lá com o seus ressentimentos, suas dores, ela foge. E ela foge para um lugar, para o deserto. E eu coloquei aqui, irmãos, que primeiro, você tem a marca de Cristo. Não havia nenhum amém aqui. Quantos tem a marca de Cristo aqui? Você pode tentar fugir, irmãos. Deus vai te achar. Sabe por que Deus vai te achar, irmão? Porque dentro de você tem alguma coisa que é dele. Sabia que Deus tem um anjo rastreador? Um anjo rastreador. Aonde você for. Eu me lembro de uma jovem que disse para mim, pastor, eu estava, não vou dizer onde que ela estava, e ela disse, pastor, eu estava ali, quando eu estava ali, pensando que eu estava no maior prazer da minha vida, eu ouvi uma voz, olha, aqui não é teu lugar. Na casa do teu pai tem pão com fartura, e você aqui está morrendo de fome. Ela estava no lugar. Querido, eu quero falar para você que o fugitivo, quando nós, por causa da humilhação, nós fugimos da presença de Deus, fugimos da igreja, fugimos da casa de Deus, a gente vai parar ou no ventre de um peixe, ou não é? Jonas fugiu da presença de Deus. Aonde que ele foi parar? Elias fugiu, foi parar na caverna. E agora Agar, ela foge e foi parar no deserto. Então são os lugares, irmãos, da fuga, onde o crente quer se refugiar. Lembrando a você que aonde você for, Deus vai te achar. Fala para o teu irmão, meu irmão, aonde você for, Deus vai te achar. E aí, Sara, ela vai
H, né? Ela vai, anda para lá e bate ali num deserto com água, né? Talvez um lugar para descansar, um lugar para esquecer. Às vezes não fala assim, ó. Eu agora falei para Ana, esses dias nós vamos fazer uma viagem, não é de Santa Catarina, depois de Santa Catarina nós vamos passar um dia para a gente esquecer do cansaço. A verdade é o seguinte, irmãos, você pode ir para qualquer lugar. A Vera, por exemplo, foi agora viajar, só anda viajando, está com dinheiro. Não sei se acontece isso, mas comigo acontece. Eu posso ir para Santa Catarina, para São Paulo, eu posso ir para o Mato Grosso, eu posso ir para qualquer lugar, irmãos. Alguém me encontra. É assim ou não é? Eu estava me lembrando de uma coisa, irmãos. Eu fui para Búzios, alguns anos atrás, fui com a Ana para Búzios, para a casa do parente do meu cunhado, e fomos, irmãos, para uma praia lá, entramos pelo matagal, saímos depois de uma pedreira, todo lugar, irmãos, onde ninguém se encontrava. Sabe quem estava lá? A minha prima Sandra. É o Davi. Gente, como é que olha como é que as coisas são, um lugar bem longe, bem escondido, e assim, irmãos, que Deus vai fazer com a gente. Talvez você fale assim, ó, eu não quero nem mais orar, eu não quero nem mais cantar. Mas, irmãos, você tem a marca de Deus e vai cantar assim. Você tem a marca de Deus, vai pregar, você vai orar. Porque sabe por quê? Porque dentro de você, vou repetir, dentro de você tem uma coisa que é de Deus. E Deus tem um anjo, ele rastreando. Ele foi atrás de H, uma simples escrava, mas quando Sara viu H, ela viu que ali tinha uma pessoa que tinha um potencial. Queridos, quando Deus te encontrou, Ele te encontrou porque sabia que você tinha um potencial. Ele sabe que você tem condições de subir aqui no altar e cantar, você tem condições de subir aqui no altar e pregar, você tem condições de profetizar. Deus te olhou, talvez de uma forma que ninguém te olhou. Ele te olhou, irmãos, porque Ele sabe que você tem um potencial para gerar. Fala assim para o teu irmão, meu irmão, você tem um potencial para gerar. E esse ano, irmão, vai ser o ano em que as pessoas vão começar a gerar. H, ela foi parar ali num deserto de água, tinha um pouco de água, uma fonte de água, sentada lá, cansada, desesperançada, um filho no ventre, a barriga crescendo, e talvez ela esteja dizendo, como muitas pessoas falam, não tem mais solução. Aí quem chega, irmãos? O anjo rastreador. Eu estou inventando o rastreador hoje, eu botei na minha palavra. O anjo rastreador chega e diz, H. Deus vai falar assim hoje, Eni, qual o nome da sua sobrinha, Eni? Edmeia. Ai, eita, nome feio. Gente, parece remédio genérico. É brincadeira, gente. É brincadeira. Eu amo, ela era uma bênção. Menina, olha para mim. Deus, nessa noite, está te chamando para gerar. Vera, olha a pergunta do anjo rastreador. H, onde estás? De onde veio? E para onde vais? Eu não sei, irmãos, o que você veio aqui fazer nessa noite. Se foi ouvir uma palavra, foi abraçar o teu irmão, o teu amigo. Eu gosto da igreja, irmão, não é só por causa da palavra, não. Os pastores sobem aqui, pregam, mas eu gosto muito de abraçar as pessoas, tomar um cafezinho. Que café gostoso, né, irmãos?
Mas H, ela foi para lá, né? Não sei se algum dia você ficou desesperançado por alguma coisa, decepcionado por alguma coisa. Era assim que estava H, uma escrava. E aí, mas sabe o que eu achei interessante? H, ela foi lá para esquecer. Você já foi para algum lugar para esquecer de tudo? Não quero ouvir, ninguém telefona para mim. Olha, não quero. Eu faço assim de vez em quando. Eu desligo a campainha, né, Ana? As pessoas batem lá, ô pastor! Talvez a H esteja assim, estivesse assim lá. Mas olha o que o anjo fala para ela. H, serva de Sara. Ela foi lá para esquecer tudo. E o anjo lembra que ela é serva de lá, Sara. Irmãos, não durma sem lembrar que você é serva do Deus Altíssimo. Não durma, não acorde sem você lembrar que porque Deus está sempre lembrando. Vera, pastor Odete, pastora Elô, Cida, Zezé, lá atrás, não sei quem, Evandro, Marcinho, é Marcinho que está lá? Amém. Marcinho, homem das bandeiras. De quem é aquela bandeira, Marcinho? Ponto de interrogação. Sabe por que, irmão, que Deus vai te lembrar? Vou voltar a terceira vez. Porque dentro de você tem alguma coisa que é dele. Se tem, irmãos, Ele não vai deixar você de mão. Ele não vai te abandonar. Talvez você esteja assim, mas pastor, Deus esqueceu de mim. Não, Deus nunca vai esquecer de você, porque dentro de você tem alguma coisa que é dele. E quando Ele quer te encontrar, irmão, Ele manda o anjo rastreador e vai até você e chega lá. E aí Sara, irmãos, H, e aí H, o que ela faz? Ela recebe, irmãos, uma promessa. Conste uma promessa aqui, irmãos. Não, amém não. Conste uma promessa de Deus. Eu sempre falo isso e vou repetir, irmãos. Se você tem promessa, pode esperar que ela venha. Eu mando isso todo dia. Você que me acompanha no WhatsApp, você vê. Se você tem uma promessa de Deus, pode esperar que ela venha. Agora, H, ela recebe uma promessa. Mas antes de receber a promessa, o que o anjo fala? Volta e humilha-te a tua senhora. Aí, irmãos, essa humilha-te já é uma conotação diferente da humilhação que você passa. Agora, ela precisa se humilhar pela humilhação que ela passou. Olha que coisa tremenda, irmãos. Agora, H, ela precisa se humilhar pela humilhação que ela passou. Eu já passei por muitas humilhações, não, acho que muitas não, mas eu passei por humilhação. Acho que a humilhação que eu passei maior foi do carro ali do rapaz que fez eu limpar o carro dele com a pistola na minha cabeça. Eu tive que lavar o carro dele todinho. E fui condenado pelas pessoas. Porque às vezes as pessoas, irmãos, as pessoas querem tirar o poder de Deus na tua humilhação. Olha o que o rapaz da padaria falou mesmo, quando o rapaz botou a pistola na minha cabeça. Ele falou assim, desce e limpa meu carro. Eu disse, limpei com a pistola, você não. O dono da padaria falou assim, pastor, por isso que eu não quero ser crente, para mim ter um sangue de barato igual o senhor. Eu falei, o que tu ia fazer, cara? Eu chorei por causa disso.
Mas foi uma humilhação que eu não esqueço mais. Agora o anjo diz, olha, volta, Agar, e se humilha perante essa senhora. Agora, o que eu quero fechar nesta noite, essa palavra, irmãos, é falar para você que de uma escrava, escondida, desesperançada, sem nada, nenhuma perspectiva, sem salário, apenas uma escrava, Deus faz essa mulher uma grande promessa. Por ela estar gerando um filho que não é dela, por ela ter se humilhado, e ela foi humilhada, Deus manda o anjo dizer para ela, Sara, olha para mim, igreja, versículo 10, multiplicarei sobre modo a tua descendência. Eu quero trazer uma palavra para os teus filhos. Uma palavra profética para a nossa casa, irmãos. Eu hoje vejo Davizinho, vejo a Esther, vejo a Aninha, vejo a Belinha, vejo o Isaac, eu vejo as crianças crescendo. E na verdade, irmãos, quando você passa pelo processo da humilhação, vem uma promessa para você. Por isso, irmãos, eu quero chamar você nessa noite a esperar mais um pouco. Não toma decisões por causa da humilhação. Espera que atrás de uma humilhação vem uma promessa. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, atrás de uma humilhação vem uma promessa. E aí, o anjo, primeira promessa, vou multiplicar a tua descendência. Segunda, tu darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Sabe o que significa Ismael, irmãos? É para você. O significado da palavra Ismael é para você nessa noite. Porque Deus te ouviu na tua aflição. Quantas vezes você sofre? Quantas vezes, irmãos, eu sempre falo para a igreja, faz várias vezes, para você que tem filho, vai entender o que eu quero dizer. O barulho mais gostoso que um pai e uma mãe pode receber, o barulho mais gostoso é o abrir da maçaneta na madrugada, quando teu filho volta para casa. Como estão entendendo isso, irmãos? Mari e Lucas saíam, a gente não dormia, enquanto a maçaneta não fazia barulho, aí a gente ia dormir tranquilo. Então eu quero trazer nessa noite a primeira palavra profética para a tua casa. Deus vai multiplicar a tua descendência. Não, pastor, então eu vou ter mais filho. Não estou falando de numérico, estou falando de o que Deus vai fazer na tua casa. Vai ser uma coisa extraordinária. O que Deus vai fazer na tua casa. Os teus filhos, irmãos, tem gente aqui que pode estar sangrando, pode estar chorando por causa de um filho, por causa de uma ausência do filho na casa de Deus. Eu quero dizer para você, Deus vai trazer de volta. Fala para o teu irmão, Deus vai trazer de volta. Quem tem filho aí, Deus vai trazer de volta. A igreja esse ano vai gerar Ismael. Ismael vai ser o nome da geração dessa igreja, irmãos. Sabe por quê? Enquanto você estiver buscando em Deus solução para a tua casa, Deus está te ouvindo. Depois Deus fala assim, o anjo fala assim, a terceira promessa para Agar. Irmãos, tudo isso, toda essa promessa é para uma escrava. Não era para Sara não, irmãos.
é para uma escrava, irmãos, escondida, desesperançada, sem nenhuma chance. Deus dá essas promessas para ela: multiplicarei a tua descendência, o nome será Ismael, porque Deus ouviu as tuas orações. Terceiro, ele será um homem valente. Irmão, a tua geração vai gerar pessoas valentes, corajosas. Filhos que têm disposição versículo 12 diz assim, olha: Ismael será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Fala para o teu irmão, querido, fala para o teu irmão assim: meu irmão, você não vai gerar qualquer coisa não, você vai gerar um filho valente, a tua geração vai ser valente. Esse ano, irmãos, esse ano Deus vai mudar a história da tua casa. Não, é muito fraco, irmãos. Deus vai mudar a história da tua casa. Eu preciso, irmãos, que você entenda que Deus me trouxe nesta noite aqui como profeta para dizer para você que esse ano vai ser diferente. Eu estava vendo aquela mãe domingo aqui, ou quarta-feira, dando testemunho do Pedro, mas eu disse para Zezé: eu conheço aquela mãe, desde muito tempo. E quero falar uma coisa para você, mãe. A tua rebeldia, não estou dizendo que você seja rebelde, não, mas a tua ausência de Deus faz que teu filho, ele acompanhe, porque o que você planta na tua casa é o que você colhe. Amém ou não amém, irmãos? Então, eu quero chamar você nesta noite a dobrar mais os teus joelhos, a buscar mais Deus de madrugada, a ler mais a palavra, a não se contentar apenas com as palavras do altar, mas procure firmar com Deus todos os dias, para você salvar a tua geração, para você gerar filhos produtivos, gerar filhos fortes, gerar filhos que vão acompanhar o teu trabalho, vão valorizar o teu legado. Eu às vezes falo assim, eu me sinto honrado a ver meu filho em Santa Catarina fazendo o que ele faz. Vejo o Mário aqui, cara, um guerreiro. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu estou lendo a Bíblia aqui, eu estou lembrando. O Mário é um verdadeiro Ismael. E tem filhos nessa igreja que são verdadeiros Ismaéis também, Ismael. Guerreiros, trabalhadores. Mas Deus vai levantar mais. Deus, irmãos, Deus vai trazer filhos que estão fora da casa de Deus, de volta para a casa dele. Você crê nisso, irmãos? Vou terminar. Aleluia. Então, no versículo 13, então, é tudo capítulo 16. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei nesse lugar para aquele que me vê. Queridos, é muito forte. Uma escrava recebeu a unção de gerar um filho daquela espécie, né? Ismael, forte, guerreiro. E agora ela fala: eu agora estou vendo o Deus que me vê. Olha que interessante, irmãos.
Quantas vezes, irmãos, Deus já fez um milagre na tua vida? Tem alguém aqui que Deus fez um milagre na sua vida? Quase todo mundo. Esse Deus está aqui nessa noite para tu ver.